Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai fazer um pouquinho mais aqui do nosso projeto de gestão de mão de obra de uma empresa de manutenção. A gente já teve várias aulas aqui desse projeto, é um projeto bem longo, né, mas é muito interessante para você poder aprender realmente como funciona o projeto inteiro de VBA, um projeto bacana, um projeto bastante completo com muita coisa aí sendo feita, tá? Então de forma muito profissional e com uma estética também interessante, tá? Então esse daqui é a cara inicial, né, o homepage aí que a gente fez para nossa user form, né? Então ele fica bem bacana. A gente fez isso lá no Canva, lá no comecinho do projeto. A gente saiu desde o escopo, tá? Então mesmo que você seja iniciante, esteja começando agora com o VBA, a gente está explicando todas as linhas, tudo que a gente está comentando aqui para ficar bem simples aí para todo mundo seguir. Se você perder as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar nossa playlist, assistir aqui desde o começo. Teve qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, a gente vai te ajudar, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então a gente vai acessar aqui o nosso sistema, vamos vir aqui na janelinha que a gente está trabalhando, né? Que é a janela de folgas aqui, né? Dos funcionários. E a gente, na aula passada, a gente cadastrou aqui os afastamentos, folgas, a gente conseguiu fazer com que essas informações sejam salvas e apresentadas nessa list box. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza desses campos, tá? Então aqui pelo botãozinho de limpar dados, a gente vai fazer a exclusão também dessas informações, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar com isso, e aí fica mais fácil para a gente poder também levar as informações lá para o nosso projetinho, tá bom? Beleza, então o que eu vou fazer aqui, galera? Primeiro passo, é importante, tá, que você consiga entender que essa lista aqui, né, ela é um reflexo da nossa lista que está lá no Excel, tá? Então isso daqui vai facilitar a nossa vida. E dessa vez aqui, olha, eu tenho aquele item, mas eu não tenho aqui a informação do ponto ali, né, desse item aqui na lista. E isso não é um problema, visto que essa lista aqui a gente fez sem busca, né, sem pesquisa. Então ela vai estar sempre um reflexo 100%, né, do que está lá no Excel, tá bom? Então isso vai facilitar um pouco. Se você tem filtros, né, como a gente fez aqui em outros campos, então daí faz sentido que você leve também aquele código para ficar mais fácil o seu trabalho, tá? O que a gente vai fazer? Então eu vou vir aqui, vou começar pela parte mais fácil aqui, que é justamente o botão de limpeza, tá? Então esse botão de limpeza, ele recebe um código ali que é bem simples e a gente já fez esse código aqui no botão de salvar. Então eu vou acessar aqui o botão de salvar, vou vir aqui, olha, nesse finalzinho, ó. Então aqui eu tenho justamente esse with me que faz ali a limpeza daquelas informações, tá? Então basicamente isso daqui é apenas que eu preciso, tá? Então eu vou copiar esse código, vou lá no outro botãozinho, tá? Então aqui no botão de limpar, e vou vir também criar aqui um evento clique para ele. Lembrando, a gente está usando imagem ali para ficar agradável visualmente. Por conta de estarmos utilizando imagem, eu preciso criar realmente digitando ali esse evento de clique, porque ele não é um evento normal ou padrão do controle de imagem, tá? Então vou fazer o seguinte: private sub, colocar o nome do meu controle, im limpar férias underline, e que eu escrever clique, abre e fecha parênteses. Pronto, a gente criou isso e eu vou colar aquele código que a gente trouxe lá da outra informação, que nada mais é do que pegar cada uma daquelas caixinhas que a gente tem e colocar de volta o texto padrão nelas, tá? O que a gente não vai querer aqui, olha, essa message box e esse call, tá? Então essas duas informações aqui eu não preciso, então eu vou apagá-las aqui. Só que eu tenho uma outra informação que estava lá e eu não trouxe para cá, que é o seguinte, olha, md variáveis, só colocar maiúsculo por conta de mania, md variáveis ponto ledit igual a empty, tá? Então isso aqui é importante porque a ledit é informação, né, e a gente já usou ela em outros momentos, ela está lá no módulo de variáveis, e essa é a informação que a gente vai utilizar para poder entender quando você está editando alguma coisa ou quando você está criando um novo registro. Isso faz muita diferença e facilita a tua vida. Percebe que a gente está usando essa ledit o tempo todo. Porém, você tem que sempre limpar essa ledit, tá? Então, tanto quando você limpa os dados, quanto você faz a conclusão ali de um salvamento, ou ainda quando você faz a exclusão de um item. Então, sempre lembra de fazer isso, tá? Beleza, vou copiar isso daqui, porque isso daqui vai fazer sentido pra gente ainda, tá? Então, eu vou deixar isso recopiado. E agora eu vou para outra imagem, tá? Então, a primeira parte aqui já está feita, né? Se eu vier aqui, olha, e rodar o nosso user form, vier aqui na nossa caixinha, posso escrever qualquer coisa aqui, olha, por exemplo, colocar o nome do Pedro,
clicar em limpar, ele vai limpar aqui já pra gente. Se eu colocar o Pedro, aqui a folga, colocar aqui a data, qualquer informação aqui, olha, clicar em limpar, ele já vai limpar todas as informações sem problema nenhum. Então a primeira parte já foi feita, bem simples, tá? A segunda parte, então, agora ela depende de uma verificação da sua list box, tá? Então, para eu poder fazer esse acesso, primeiro eu tenho que dar aquele duplo clique no item aqui na minha list box, para que as suas informações sejam lançadas aqui no seu campo, né? Então, nos campos ali respectivos, tá? Então, para isso, você vai ter que ter tanto a informação de funcionário, quanto o tipo de folga, a data de início, a data de fim e ali as observações, quando houverem observações para serem apresentadas, tá? Então, eu faço é que todas as informações que estão aqui são as mesmas informações que vão vir para nossas caixinhas, tanto de texto quanto de combinação. Então, eu só preciso ir pegando elas ali na ordem, distribuindo elas nas suas respectivas caixas e também encontrar em qual linha que eu tenho essa informação para salvar esse dado lá da minha LEDIT. Tá? Então, eu vou começar aqui pela list box, vou vir aqui no código dela, vou incluir o evento duplo clique, tá? Tem gente que gosta de fazer isso por botão também, você pode selecionar a linha lá na sua lista, né? Tem alguns códigos que eu acabo fazendo assim, às vezes dependendo do que o cliente quer. Então às vezes eu seleciono o item lá na lista, coloco um botãozinho de excluir informação, por exemplo, ou coisa do tipo, e aí eu levo esse dado lá para essa informação, e o código que a gente vai fazer aqui, ele vai ficar na verdade lá daí no botão, né? Mas é o mesmo código. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque você também ganha a possibilidade da edição desse dado sem precisar ali de uma nova informação, porque o duplo clique ele começa a fazer as duas coisas, tanto a edição quanto a exclusão ali do seu registro, e aí fica bem simples, sem você precisar criar um formulário secundário só para isso. E a gente sabe que quanto mais formulário tem, mais controles vão ter, então maior fica o seu código. Então às vezes dar uma enxugada com relação a formulários faz com que você tenha ali um resultado bem bacana, né? Então mesmo tendo ali um código já um pouco grande, a gente economiza um pouquinho aí de tempo não fazendo esses formulários secundários, tá? Mas enfim, então o que eu vou fazer nesse caso aqui, né? Então ele vai ter que entender primeiro qual é o item que a pessoa selecionou dentro da lista quando ela deu esse duplo clique, né? Para fazer isso eu vou ter que rodar por todos os itens dentro da lista até achar qual é o item que foi efetivamente selecionado. Então eu vou definir aqui um dim i, que é um contador qualquer, double, né? Ou seja, um número. E aí depois eu vou fazer o seguinte, vou dar um foco na própria lista para ficar mais fácil. Então if me.edt férias, já vou deixar um end with aqui, ou seja, assim eu estou falando para o VBA, olha, tudo que eu vou falar dentro desse bloco tem a ver com a lista, né? Então a lista de férias, porque é ela que eu quero monitorar, né? E para identificar qual foi o item que a pessoa realmente clicou, eu vou falar para ela que for i igual a 0, né? Então saindo do primeiro item, lembrando que a list box ela começa a contar ali do 0, tá? To o último item, né? Então do primeiro item até o último item, e o último item é list count menos 1, tá? Então esse aqui é o último item ali da lista. E aí next i, né? Então para ele ficar rodando ali, incrementando esse i de forma automática, passando por cada um dos itens, tá? Fez esse passo aqui, ele vai fazer essa estrutura, vai rodar por todos. Eu tenho que perguntar para ele, olha, esse item que eu estou passando agora, ele está selecionado ou não? Para isso eu vou perguntar if .selected i, que é o item que ele está passando agora, é igual a true, then, e aqui um end if também para fechar esse bloco. Então, beleza, aqui dentro desse pedacinho ele vai ter encontrado o produto correto. Para encontrar o produto correto, perceba que normalmente a gente estava fazendo lá um find, né? Então eu estava indo lá no Excel, vou até mostrar aqui, estava vindo aqui no Excel, selecionando a coluna A e procurando esse código, né? Nesse caso aqui, dessa vez, eu não vou fazer isso desse jeito. Por quê? Porque minha lista não está apresentando ali esse código. Se você quiser, você pode só colocar esse código e seguir do mesmo jeito. Eu vou fazer uma estratégia diferente, até para vocês verem uma outra forma de fazer a mesma coisa. E que, de novo, só funciona porque eu não tenho filtros, eu tenho certeza de que a minha lista está apresentando a mesma informação que eu tenho aqui no meu Excel. Tá? Se fosse diferente, como já aconteceu aqui com relação a funcionários, por exemplo, que funcionários têm filtros, né? Então aqui você tem duas listas diferentes,
aqui essa estratégia não funciona. Ela só funciona quando você tem apenas uma lista, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele entender qual linha que ele está agora, né? E eu posso fazer isso por meio do i, tá? Então o i ele começa no 0. Se a pessoa tiver selecionado aqui o Pedro, o i ele vai ser 0. Então ele vai ser i mais 2 para fazer essa correção e chegar aqui na linha, tá? Então para isso eu vou criar uma nova variável, dim L de linha, double também. Aí eu vou fazer em duas variáveis diferentes, poderia até fazer em uma só, aproveitar o mesmo i, mas para ficar aí mais claro para todo mundo, eu vou fazer uma segunda variável, tá? E esse L então vai ser igual ao i mais 2, tá? Então assim ele já sabe qual é a informação ali que ele precisa realmente trabalhar, tá? Eu até posso fazer o seguinte, né? Às vezes eu posso até já deixar direto, ficar mais curto, posso fazer assim, ó, md variáveis.ledit, porque depois eu vou ter que lançar essa informação aqui mesmo, então a gente já usa ele dentro do md variáveis ledit, tá? E aí vai ser o i mais 2, ele já salvou essa informação, já ficou certinho para você. Depois que ele fez isso, que ele salvou esse dado, ele vai ter que pegar agora os dados que estão ou na lista ou lá no Excel, tanto faz de onde você vai tirar, mas ele vai ter que colocar dentro do próprio formulário, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, né? Então eu vou falar aqui mi.cb, né? E eu vou procurar agora todas as informações que tem a ver com férias, né? Então o nome férias é justamente o nome do funcionário, que é a nossa primeira coluna, né? Então ponto velho vai ser igual a ponto list, né? Então o ponto list serve para você pegar uma informação que está lá na sua list box, tá? Posso fazer por aqui ou poderia fazer olhando lá para a planilha também de folgas, também ia dar certinho, tá? Eu vou fazer aqui pela lista que eu acho mais curto o código. E aqui vai vir o i, né? Então vai pegar justamente a informação ali do i. Por quê? Lembrando que é a primeira informação, seria o nome aqui do funcionário, tá? Beleza, depois eu vou para o próximo, né? Então depois o nome é o tipo de folga, né? Então mi.cb tipo férias.velho vai ser igual a ponto list. E aí como eu quero a segunda informação agora, vai ser i,1, né? Então ele pegar a próxima informação ali. Depois a data de início, né? Então mi.tb início férias.velho vai ser igual a ponto list. E aqui é texto e texto, tá? Então não preciso converter nem nada do tipo. i,2. Aí depois ao fim, mi.tb fim férias.velho vai ser igual a ponto list. i,3. E percebe que eu vou alterando só o último número para garantir que ele vá pulando de coluna em coluna, tá? E depois, por último, eu tenho as observações. Só que a observação não é um campo obrigatório, então pode ser que ele esteja vazio, né? Como está efetivamente nesses dois exemplos aqui que a gente criou. Então o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro descobrir se tem alguma informação para ser preenchido nesse dado, tá? Eu posso verificar isso pela própria lista, mas é um pouquinho mais chato de fazer, então eu vou fazer o seguinte, né? If pl folgas.range cifrão, a coluna que eu tenho é cifrão, F cifrão, e comercial L edit, que eu já salvei isso, ponto velho é igual a empty, é diferente na verdade de empty, then, eu vou dizer aqui ponto, mi.tbobs, férias.velho vai ser igual a pl folgas, ponto range, cifrão F cifrão, e comercial L edit, ponto velho, tá? Ou seja, ele pegou a informação lá que está no Excel e salvou aqui nesse dado. Caso contrário, né, então else, ou seja, se ela estava vazia, eu tenho que devolver o texto padrão para essa caixa. Por quê? Existe a possibilidade da pessoa ter preenchido alguma coisa na observação e depois ter clicado. Se eu não limpar essa caixa, ele vai ficar com esse dado que foi preenchido anteriormente, tá? Então, para garantir que fique certinho, sem bug, eu vou colocar esse else, dizendo que mi.tb obsférias.velho vai ser igual ao texto padrão dele, que é md.tp.tp obs, tá? E aí um end if, tá? Então desse jeito, agora toda vez que eu der duplo clique em alguma informação da minha lista, esses dados eles vão ser enviados para nosso formuláriozinho que está ali ao lado da lista. Vamos ver isso acontecer.
Então eu vou vir para cá, vou clicar aqui no botão, vou clicar aqui no primeiro item e já vai trazer, olha, todos os dados aqui bonitinho. Percebe que, olha, mesmo estando ali como texto, olha, ele trouxe aqui no formato de número as datas. Então a gente vai corrigir essas duas informações aqui pra gente, tá? Vou pegar aqui, não tem problema, ele tá só avisando que o formato não ficou legal. Vou vir aqui olhar na data. Então o início e o fim de férias eu vou fazer o seguinte, olha, format. Essa informação, ou melhor, do cdate format daquela informação, vírgula, dd barra mm barra 4y, que é o formato de data aqui do VBA. Depois, format, esses dados, vírgula, dd barra mm 4y. E fechou essas duas informações aqui. Vamos testar novamente. Então a mesma coisa, vou vir para cá, clicar no primeiro, pronto. Agora ele trouxe aqui no formato de data certinho, tá? Então um detalhezinho aí só para ficar certinho como a gente precisa, tá? Beleza, clicou aqui na limpeza, ele limpa os dados e também limpa lá ele edit, fica certo, tá? Agora a gente vai vir aqui para o botão de exclusão. Primeira coisa que eu preciso garantir é que a pessoa não clique no botão de exclusão sem ter primeiro selecionado algum dado aqui da lista para ser excluído. Eu vou usar o edit para verificar isso, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no código do botão, né? Então da imagem que está em cima do botão. Vou criar aqui um evento clique para ele também, né? Então private, como assim, do mesmo jeito que a gente fez com outra imagem, sub imdel férias clique, abre e fecha parênteses. E aí a primeira coisa então é verificar se o edit está preenchido, né? Então if md variáveis.edit é igual a empty, ou seja, se ele estiver vazio, then, aí eu vou dar uma mensagem para a pessoa, né? Então message box por favor selecionar um item para exclusão, né? Então vírgula vb critical, vírgula, e aqui eu posso colocar um título, né? Item ou folga não encontrado, e aí um exit sub and if, ou seja, agora toda vez que ele passar por ali e perceber que o edit está vazio, ele vai entender que a pessoa não selecionou nada, portanto não tem como ele fazer essa exclusão, tá? Caso contrário, eu vou confirmar com a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir essas férias, né? Então desse jeito eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui gemconf, que é uma variável para salvar a resposta dessa pessoa à pergunta se ela tem certeza ou não, as string, tá? Que é um texto, e eu vou perguntar para a pessoa, né? Então conf vai ser igual a message box, abre parênteses e aspas. Agora percebe que o de cima não tinha o parênteses, esse tem o parênteses porque eu vou salvar o retorno, né? Ou seja, a resposta do usuário dentro da variável conf. Vou colocar um texto, né? Então você realmente deseja excluir esta folga? Ponto de interrogação, fazer a pergunta, vírgula VB question, para ter cara de pergunta na caixinha, mais VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. E aí um título, né? Então, exclusão de folga. Fechou aqui o parênteses, aspas, né? E o parênteses. E depois agora é só realmente fazer essa exclusão de dados, né? Então eu vou vir para cá, eu vou pegar essa linha aqui e vou excluir lá dentro da minha planilha, né? Então pl conf, pl folgas, na verdade, ponto range, cifrão. Então ele começa da coluna A, cifrão. A linha que eu estou trabalhando é edit, posso até colocar md variáveis.edit, tá? Depois disso eu vou fazer e comercial, eu quero ir até, né? Então 2 pontos, a coluna F, então cifrão F, cifrão e comercial, e vou colocar aqui o md variáveis.edit novamente. Então isso daqui é o range que eu quero que ele faça a exclusão.
ponto delete shift dois pontos igual x0 up, né? Então para ele deletar e arrastar isso para cima, tá? Beleza, excluiu lá já da nossa base. Agora eu preciso atualizar a lista onde estão aparecendo as informações. Só de excluir, como eu estou utilizando o raw source, ele vai sumir da lista, porém vai ficar uma linha fantasma, uma linha vazia vai ficar aparecendo ali na sua lista. Isso não é legal, a pessoa consegue ficar selecionando essa linha vazia, e se ela der duplo clique na lista vazia, vai dar um bug, porque você tem um código para o duplo clique. Então a gente vai remover isso fazendo call md listas.atltférias. Então agora ele vai ajustar e vai ajustar também o tamanho dessa lista. Fez isso, agora eu vou limpar as informações da nossa caixa, né? E lembrando, a gente já fez um código aqui que limpa essas informações. Então se eu vier aqui no Windows V, ele vai aparecer aqui todos os códigos. Percebe? Um negócio muito chato, né? Ele, quando você copia código, ele fica aqui em branco. Mas se eu pegar aqui, olha, o primeiro item ali, deixa eu até pegar certinho, Windows V, esse daqui, na verdade, ele fica aqui salvo, tá? As cópias que você fez ali do clipboard com o Windows V, tá? Então fica mais fácil às vezes você fazer isso, bastante gente não sabe disso. Mas aqui ele vai aparecer já todas as informações, então ele vai limpar todas as caixas, vai chamar ali o call, posso até tirar esse daqui, olha, já que já tinha um ali embaixo. Vai chamar aqui o call, beleza? E vai dar uma mensagem. Essa mensagem aqui eu só vou alterar ela para que ela fique coerente com a exclusão de folgas, né? Então, folga excluída com sucesso, né? E aí eu posso colocar aqui assim, por exemplo, VB information, vírgula, e aqui eu vou colocar exclusão de férias também, de folga, beleza? Então aqui ele já fez toda a limpeza, já zerou aqui a nossa variável também, né? Então eu vou, na verdade não zerou ainda, deixa eu colocar aqui para zerar. E aí, md variáveis ponto edit igual a empty, né? Então quando ele fizer isso, ele vai limpar a md variáveis também para que ele possa começar ali do zero novamente, tá? Então ele fez essa estrutura, fez ali a exclusão, já vai fazer tudo certinho. Vamos testar isso, né? Então vou vir aqui no código, vou vir aqui. Se eu clicar sem selecionar nada, ele tem que dar erro. Então, por favor, selecionar um item para exclusão, tá certo? Agora eu vou selecionar aqui esse afastamento, por exemplo. Então, duplo clique, ele já veio para cá os dados, excluir. Ele vai confirmar se eu realmente quero excluir. Eu vou dizer que não, né? Ele tem que sair sem fazer nada, beleza? Opa, olha aí, ele não funcionou corretamente, porque ele seguiu a vida, né? Então, deixa eu ver aqui, porque a gente fez aqui a estrutura, olha, do conf, mas a gente não pegou a resposta. Deixa eu parar aqui. Esquecemos ali de pegar a resposta dele. Por isso sempre testa tudo que você está fazendo. Vou voltar aqui no código. Então aqui no conf, olha, vou fazer o seguinte, né? If conf igual a vbNo, then uma mensagem de texto, message box, ação cancelada. Vírgula VB information, vírgula, e aqui um título, exclusão de folga. Pronto, agora sim, exit sub. Para ele sair do código, é isso aqui que estava faltando, por isso que ele fez, mesmo dizendo que não, tá? Então sempre testa para garantir que não está passando nada aí, esquecendo nenhum detalhe, ou tem algum errinho bobo aí de digitação, coisa do tipo, tá? Então, inclusive, essa semana um aluno aqui do canal entrou em contato por conta de um código que estava sofrendo, e era justamente essa questão de uma digitaçãozinha, né? Um espaço que estava no lugar errado e ficou um tempão lá sofrendo. Isso faz parte, todo mundo que faz programação sofre um pouco com isso, tá? Então agora vamos testar novamente. Então eu vou vir para cá, eu vou agora deletar essa daqui, né? Então vou clicar, vou dizer que não, então ação cancelada, beleza, não fez exclusão, agora sim vou excluir, e essa parte eu já tinha visto, né? Já tinha excluído lá corretamente, sem problemas, tá? Então lembrando que ele continua funcionando lá todas as informações, né? E um detalhe, aqui ele continua contando lá o status, né, do Pedro como férias. Isso não está correto, então vamos consertar isso aqui também, porque agora eu cancelei todas as folgas do Pedro, então ele deveria ter voltado a ser um funcionário ativo, né? Então vamos lá para o Excel um pouquinho, aqui na guia de funcionários. Aqui, olha, percebe que aqui ele já está certo como funcionários ativos. Por que aqui, olha, ele não atualizou, né? Ou seja, aqui ele não trouxe informação de ser um funcionário ali já
ativo novamente, né? Então, na base tá certo, porque aqui eu estou utilizando uma fórmula para isso, e enquanto aqui não está. Então, o que eu vou fazer para que ele corrija isso? Aí é bem simples, você vai vir aqui na exclusão, né, que é na linha que a gente tinha. Além de você fazer o call da atualização de férias, eu vou fazer também o call do md listas.at funcionários, né? Então ele tem funcionários. Agora sim, ele vai atualizar as duas listas e dessa forma ele também vai atualizar as informações para você de todos os funcionários, se eles estão ativos ou não. E aí, o legal da gente ter colocado fórmula lá no Excel para fazer isso é que ele fica automático, você não precisa criar um novo código que talvez precisaria ali de um pouco mais de linhas e deixaria o código um pouco mais lento para identificar ali se aquele funcionário está ativo, não está ativo e coisas do tipo. Então ele fica mais simples ali para você. Tudo bem? Bom, na nossa próxima aula a gente vai começar a trabalhar com a questão de matriz de flexibilidade, que é a última janela aqui com relação a funcionários do nosso projeto, tá? Então, para a gente poder começar a fazer ali a definição de quem pode fazer o que, né? Quais são ali as definições que a gente tem de apresentação de informação, beleza? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.